E aí, dona Graziela, como é que é essa sua relação aí com a poesia, com o teatro, né? Tem uns bonecos aí atrás de você, transitou pelo Brincante, como é que é tudo isso? Ai, boa noite, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês hoje, podendo trocar um pouquinho, mesmo que de longe a gente se sente pertinho, assim, né? Usando a tecnologia, então dá aquela acolhida. Ai, obrigada. Então, olha, eu sou atriz, de formação e escrevo poesia desde criança, mas nunca pensei que eu fosse usar isso profissionalmente algum dia. Então, achava que era assim só uma forma de desafogo, de chorar as mágoas e tal. E no processo de estudo, né, eu fui fazer um mestrado em teatro e eu trabalho com teatro infantil. E o tema da minha pesquisa era uma conversa entre o teatro infantil e a cultura popular brasileira, que é uma coisa pela qual eu sou completamente apaixonada. E, enfim, e aí o mestrado é muito estressante, então suga a alma, suga a energia, suga tudo. Então eu falo que eu me descobri escritora, né? Me descobri poeta nesse processo de pesquisa do mestrado, porque houve um momento, fui fazer várias pesquisas de campo, fui muito para vários lugares do Nordeste, atrás de manifestações populares brasileiras, atrás de tudo isso que eu amo, de tudo isso que me encanta, e estava sempre fazendo relatório, era aquela coisa mais acadêmica, normas da BNT, isso e aquilo. E aí, numa das viagens, eu fui para Barbalha e Juazeiro do Norte. Levei o notebook, fui ver umas festas, conhecer umas pessoas maravilhosas, falei, não, preciso fazer relatório e tal, e não sei o quê. E aí que não saía relatório nenhum, só saía poesia, eu não conseguia mais fazer relatório. Aí eu deixei rolar, falei, então tá. Aí fui escrevendo a poesia, depois, no fim das contas, eu consegui convencer a minha orientadora de ter poesia também na dissertação, que na verdade foi feita em forma de memorial. Então, ela é um memorial que tem dois lados. Tem o lado A, tem todas as normas da BNT, que é super acadêmico e tal. E aí você vira o memorial, que tem todas as poesias desse processo de mestrado, tem colagem, tem fotos, tem recordações, como se fosse um diário de adolescente, que eu era daquelas adolescentes de fazer diário. Então, foi muito gostoso poder levar esse lado para a universidade, para o lado acadêmico. E aí, desse processo todo de pesquisa de mestrado, eu publiquei meu primeiro livro de poesia, que é o Na Rima da Menina, que é esse daqui, que na verdade eu fui escrevendo e eu não tinha pretensão nenhuma de publicar livro, era só mesmo desafogo para não surtar de vez naquele momento. Mas como saiu muita coisa e eu tive algumas boas almas que me incentivaram nesse processo todo, eu acabei publicando esse livro. E aí eu entrei na poesia e não saí nunca mais. Aí que aconteceu que esse ano, né, a gente está desse jeito, então todas as minhas atividades em teatro foram canceladas. E eu, sinceramente, não tenho perspectiva de voltar tão cedo com isso. Até porque faço teatro para criança, então tem todo esse contato, tem toda essa questão do afeto, delas subirem no palco, abraçarem as personagens. Então não tem como ter esse teatro agora do jeito como ele era. Então, eu estou com essa parte do teatro totalmente paralisada. Em compensação, a parte da escrita, que é a que está me salvando a vida nesse momento. Então, assim, a demanda de antologia aumentou muito. Eu fazia parte de um coletivo de mulheres chamado Mulherio das Letras. A gente se uniu, está cada vez mais unidas. Aí nasceu um outro coletivo que é vinculado a cordelistas, que não é só de cordelistas, mas é de todas as mulheres que de alguma forma têm uma ligação com o cordel. Esse é fresquinho, acabou de nascer, chama-se Teodoras do Cordel. E eu faço parte dele com muito orgulho, e estou conhecendo tanta gente especial, mas tanta gente maravilhosa que está alimentando a minha alma e que está me segurando realmente nessa quarentena. Então, assim, aquilo que eu achei que ia ser completamente desesperador
deu assim uma acalmada, porque eu sou muito do contato, eu sou muito, né, do tato, então assim é muito difícil eu ficar sem abraçar meus pais, sem abraçar meus amigos, sem ver meus pais, porque eles são do grupo de risco, então eu tô sem encontrar com eles fisicamente, né, presencialmente. Mas virtualmente eu tenho feito muitos contatos. O Paulo foi um deles. O Paulo eu conheci por intermédio da Lucélia, que também faz parte do Teodoras do Cordel. E aí ela me apresentou o Paulo e o projeto junto. E eu achei linda essa iniciativa, né? Eu estou adorando poder fazer parte de sarau, mesmo que online, porque é uma coisa da qual eu sinto muita falta. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. E como eu entrei nessa questão da poesia, aí não parei mais. Aí no início desse ano eu consegui publicar um segundo livro, que chama-se Lutei contra 100 leões, todos 100 eram jumentos. E ele é uma homenagem aos cantadores, às cantadoras, aos repentistas, às repentistas da poesia popular brasileira, né? Então, ele faz um passeio por todas as formas e métricas da poesia popular brasileira, mas trazendo para um contexto mais próximo do feminino, um contexto mais urbano, mais próximo da realidade na qual eu estou inserida. Quando a Lucélia me falou sobre a história da Graziella, eu fiquei impressionado como a poesia nos chama num determinado momento, né, André? E não foi assim, e para mim foi muito forte porque foi a poesia popular, né? A Graziella, tem uma história aqui em São Paulo, no Sudeste, com teatro e tal, e um dia se descobre na cultura popular, né? É chamada. Então, que história bonita. Ai, eu posso falar um pouquinho do movimento do Cordel Sem Machismo? Porque, assim, na verdade, eu conheci as meninas do Teodoras do Cordel por intermédio do movimento do Cordel Sem Machismo. A Júlia Oliveira, ela comprou esse meu segundo livro e aí ela me mandou uma mensagem. Ela falou, olha, Grazi, a gente tem um movimento que chama Cordel Sem Machismo e eu acho que teria a ver com você. Você não quer participar? Você não quer conhecer? Aí eu fui conhecer mais a fundo sobre o que era, do que se tratava, e na verdade foi todo um movimento que aconteceu porque uma cordelista muito querida, que é a Isabel Nascimento, sofreu machismo nas redes sociais após um evento. E assim, e coisas pesadas. E é aquela história, mexeu com uma, mexeu com todas. Então, a mulherada toda se uniu, não só poetas, mulheres de todas as áreas, em prol disso, de fortalecer, de ir contra o machismo, de levantar essa bandeira, de defender a Isabel e de defender todas as mulheres que, de alguma forma, foram injustiçadas ou difamadas, assim, dessa forma. E aí, esse movimento Cordel Sem Machismo me proporcionou contato com outras mulheres maravilhosas também, assim como a Isabel, assim como a Júlia, a Dani Bento, a Graciele Castro. Não vou poder falar todo mundo aqui, porque é todo mundo maravilhoso. E aí eu fui conhecendo essas mulheres e aí conheci o Teodoras do Cordel, que é esse coletivo que atendi o chamado também desse coletivo e entrei para o Teodoras do Cordel, que tem o objetivo de divulgar a literatura de cordel feminina, né? Feita por mulheres. Então, eu acho muito importante. E aí, eu queria aproveitar para fazer um convite. No dia 3 de outubro, a gente vai fazer o nosso primeiro sarau do Teodoras do Cordel. Então, todos e todas sintam-se muito bem convidados, apareçam por lá, porque vai ser muito gostoso e só vai ter lindeza por lá. Muita, muita preciosidade. Sabe, a Graziella falou do Mulherio das Letras, que legal, né? Um coletivo aí que reúne as escritoras, as poetas do Brasil todo. E eu lembrei, Graziella, que no ano passado teve um encontro que foi no Rio Grande do Norte, que foi muito legal, né? E lá, o pessoal de lá tem a Folha Poética. Não sei se você recebeu a Folha Poética com várias publicações das poetas e escritoras do Brasil inteiro. A gente pode depois disponibilizar para o pessoal a versão PDF. Foi muito legal, né? Porque o Mulherio das Letras mobilizou todas as mulheres para enviarem textos, poesias, para fazer essa folha poética.
e distribuir lá no encontro, né? Então, esses momentos são muito especiais. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o Mulherio das Letras. Ele foi fundado pela Maria Valéria Rezende, ele é um coletivo bem horizontal, então ele não tem essa coisa de um manda daqui, outro manda de lá, todo mundo manda igual. Então, a ideia do coletivo é todo mundo estar juntas, né? Estarmos juntas, e foi um coletivo que me acolheu nesse início, né, de tentativa de escrita profissional. Então, eu sou muito grata, porque dá aquela empoderada na gente, né? Assim, elas acreditam na gente, elas dão muita força para a gente. Então, tem publicações de coletâneas, a gente submete textos a coletâneas incríveis, e tem Mulherio das Letras em todo lugar, tem em vários estados do Brasil, tem fora do Brasil também. Agora vai acontecer um encontro do Mulherio das Letras de Portugal no final desse mês. Então, só mulher maravilhosa participando e compartilhando sua arte com a gente. Então, é um coletivo aberto a todas as mulheres que queiram participar. Todas são muito bem acolhidas, são muito amadas por todas. Então, é uma troca muito gostosa que a gente faz. E o Mulherio das Letras tem também uma livraria que chama Livraria Mulherio, que foi encabeçada pela Sil Schmidt. E aí a Sil faz aquele trabalho de livreira, embora ela seja editora e autora, ela faz aquele trabalho de catalogar livro, de vender livro, de enviar livro pelo correio, tudo para divulgar as mulheres, assim, sem levar nada em troca, só mesmo pelo prazer de estar ajudando a companheira nessa caminhada. Então, é uma coisa pela qual eu tenho muita gratidão e muito amor. Então, fica registrado aqui meu amor intenso por esse coletivo e minha gratidão eterna. Obrigada. Então, é muito legal a gente poder conhecer essas escritoras que já têm uma trajetória, né, que são escritoras consagradas, como a Dalila e a Maria Valéria, incentivando as novas gerações, né, Graziela? Exatamente, estendendo a mão, né? Coisa mais gostosa dessa vida, essa acolhida, né? Eu vou ler para vocês uma poesia que, na verdade, ela não foi publicada, porque é uma poesia que virou canção do nosso último espetáculo, que era o espetáculo que a gente estava em cartaz pela Cia Cordiais antes da pandemia, que é o A Menina e o Pé. O pé é esse boneco que está aqui atrás. E aí, então, só para dar aquela recordada, né, naquilo que a gente não pode fazer agora, mas eu queria aproveitar para dizer, não sei se eu posso falar, mas para falar que eu tô para lançar o livro, eu tô transformando a dramaturgia do espetáculo em livro infantil, porque já que eu não posso estar com o espetáculo agora, eu estou arranjando um jeito de vivenciar isso, então eu estou transformando em livro. E como ele tem várias músicas, a gente vai gravar as músicas do espetáculo e aí vai, junto com o livro, ter também um link para ouvir as músicas infantis. Então, eu vou ler o poeminha, que é uma ciranda. No final, a gente canta, mas eu vou ler em forma de poema, que foi como ele nasceu. No chachado dessa dança, linda flor dali surgiu. Na pureza da criança, mundo que se coloriu. Da leveza tão certeira, do rostinho que sorriu, uma doce brincadeira, energia que fluiu. Com minha alma transformada, o meu peito se abriu. Nessa tarde ensolarada, arte em mim que resistiu. É isso. Imagina a gente cantando essa ciranda com as crianças, né? Nossa, eu sinto muita falta, muita falta. E eu queria finalizar aqui com um poema que é o que abre o meu primeiro livro, que eu acho que tem muito a ver com tudo o que vocês estavam falando. Curtas palavras, longos sorrisos. É desta forma que quero propagar a delicadeza sem tantos avisos, o ser de verdade e a verdade no estar. Isso. Queria agradecer muito, muito, muito por estar aqui com vocês, rodeado por pessoas maravilhosas. É uma honra muito grande poder estar aqui com vocês. Então, minha eterna gratidão. Quero voltar também, quero ver vocês também presencialmente.
e muito amor por tudo. Muito obrigada mesmo pela partilha e pela oportunidade dessa noite tão gostosa. Obrigada, um beijo no coração de vocês. Obrigada de coração.